Salve, salve, galera! Tudo bem? Tranquilo com vocês? Então, essa sexta aqui não tem feriado, não. Semana passada teve feriado, então eu e a escola resolvemos dar um pouquinho de folga para vocês, tá? Hoje não. Hoje a gente tem aula, a gente vai encarar o capítulo de O Mundo Desigual, tá? Bem parecido com o Mundo Dividido, mas só que a gente trata de outros aspectos, tá? A gente mostra questões atípicas de divisões, belezinha? Então, vamos começar. Bem, gente, olha só. A metodologia que eu vou utilizar, tá, em geografia, eu preciso da leitura de vocês, tá? Então, eu não vou fazer aquela explanação que eu faço na aula presencial, tá? Eu vou falar alguns pontos básicos, bem tranquilo para que vocês entendam, e vou corrigir o livro texto, tá? E gostaria que vocês fizessem isso no caderno de atividade também, fizessem os exercícios no caderno de atividade. Lá no portalzinho de vocês eu vou estar colocando os gabaritos, tá? Eu já coloquei hoje já o gabarito do capítulo 2 inteiro, tá? Tanto do caderno de atividade como do livro texto. Hoje eu vou estar colocando somente do livro texto, porque eu quero que durante essa semana, tá, vocês façam o do caderno de atividade, tá? Quando vocês terminarem, na próxima aula, tá, eu entro no capítulo 4, e posto também o gabarito do capítulo 3, beleza? Preciso da participação de vocês, porque geografia sem leitura fica cada vez mais complicado, ok? Então vamos lá, tá? Quando a gente fala em mundo desigual, a gente está falando de desigualdade, tá? E é uma forma de divisão. No capítulo anterior, a gente aprendeu várias formas de dividir as regiões, tá? Então agora a gente vai dividir também, tá? Só que a gente vai mostrar através de um mundo desigual, tá? Onde a gente tem pessoas e regiões mais ricas, mais pobres, tá? E alguns indicadores básicos, como o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, como o PIB, tá? Que é um dos indicadores também. E basicamente o capítulo 3 ele fala de um bolo, tá? O que é um bolo? Um bolo é um produto, o produto interno bruto, é tudo aquilo que é criado no país, tá? A gente vai chamar esse bolo de PIB, tá? Produto interno bruto. E o mundo desigual, ele reflete como esse bolo é dividido. Se ele é dividido de forma igual ou desigual, tá? Deixando, alguns amigos vão comer mais do que um pedaço de bolo, alguns vão comer apenas um pedaço de bolo e outros não vão comer nada, tá? Então isso que é uma divisão desigual, beleza? Então vamos lá, tá? Esse capítulo começa na página 42, tá? Tem uma definição básica aqui de desigualdade social, tá? Aí a gente está falando de um mundo desigual, a gente está puxando pelo aspecto de desigualdade social, a gente está falando da sociedade como um todo, tá? Aí ele passa sobre o PIB, tá? O que é o PIB? PIB é o somatório de todo produto gerado em um determinado país, independente se eu tenho residentes ou não, tá? Por exemplo, o produto gerado pela Michelin, que é uma empresa francesa, dentro do Brasil, ele entra no PIB, tá? Não entra no PNB, o PNB é diferente. Produto Nacional Bruto é o produto feito pelos brasileiros, tá? Então, o produto feito pela Michelin não entra no PNB brasileiro, mas entra no PIB brasileiro. De outra vertente, a gente pode ver o salário do Neymar, tá? Toda a riqueza gerada pelo Neymar, tá? Ele não entra no PIB brasileiro, porque não foi feito no Brasil, tá? Mas entra no PNB, porque ele é brasileiro. Entendemos a diferença? Beleza? Então, a riqueza gerada pela Michelin, ela entra no PIB brasileiro e no PNB francês, tá? E o do Neymar, o salário do Neymar, a riqueza gerada pelo Neymar, não entra no PIB brasileiro, porque ele não está no Brasil, tá? Mas entra no PIB francês, tá? E entra no PNB brasileiro. PNB brasileiro, tá? É a riqueza gerada por brasileiros, tá? Independente do lugar do mundo onde ele esteja, tá? Então, beleza. Então, vamos começar a exercitar lá na página 46, tá? Eu tenho algumas perguntas, tá?
Você vai ler, vai identificar no texto, tá? Marca, é essencial, tá? Geografia sem leitura não dá certo, tá? Então vamos lá. Qual país possui a maior PPC, tá? Em 2017? Vamos lá no mapa lá, no anterior. Tá? Aí ele fala sobre PIB, sobre PPC, tá? Que é o poder de compra, tá? Paridade de poder de compra. Então a gente vai ver qual era a posição do Brasil no ranking mundial, tá? Então, de acordo com o PPC, a paridade de poder de compra, tá? Quem aparece na primeira posição é a China e o Brasil fica na 8ª posição, tá? Não adianta você ser rico se você não divide bem a tua riqueza, tá? Beleza? 2. É possível relacionar o PIB de um país à sua economia? Claro que sim, né? Claro que sim. Quanto maior o PIB, maior o desenvolvimento, maior emprego, etc. Tá? Por isso que o Brasil, existem algumas discussões, tá? Sem partidarismo, tá? Que defendem a abertura do Brasil para indústrias internacionais, tá? O Brasil, infelizmente, por mais que você ache que isso seja certo ou errado, o Brasil é dependente dessa realidade. Por quê? Porque quando ele abre as portas para o mercado internacional, as empresas internacionais vêm para o Brasil, instalam fábricas, tá? E essas fábricas vão gerar empregos, tá? Então o Brasil é muito dependente disso. A gente vê pelo setor automobilístico. A gente não tem nenhuma empresa brasileira. Então como é que o Brasil vai fechar a porta para essas empresas se a gente não tem nenhuma empresa brasileira? Tá? Ah, poderia, Flávio, a gente pode fazer substituição de importação? Pode sim, mas só que o tempo que a gente ia gastar, tá, para gerar uma infraestrutura, para gerar emprego, tá, gerar o produto, que no caso seria um carro de qualidade, para que os brasileiros pudessem consumir e também se encontrar empregado. Então, por mais que você ache isso errado ou certo, tá, o Brasil é refém dessa situação. Então, a gente é um ponto a se pensar. Tá? A gente precisa dessas empresas internacionais para gerar emprego aqui dentro. Tá? Então vamos lá. 2. É possível relacionar o PIB de um país à sua economia? Claro, sim. Tá? Por quê? Porque o PIB é a soma de todas as riquezas geradas aqui dentro do país. Tá? Belezinha? 3. Quais são os países em desenvolvimento que aparecem entre os 10 maiores economias do mundo? Tá? China, Índia, Rússia, tá? Indonésia e Brasil. Tá? Lembra na aula anterior, eu falei que eu não gosto de chamar o Brasil de país subdesenvolvido, porque o Brasil não é um país subdesenvolvido. O Brasil é um país em desenvolvimento. Ok? Por meros detalhes, tá? O Brasil não é um subdesenvolvido. O Brasil tem tecnologia, tem indústrias, tá? Ah, independente, Flávio, o Brasil não tem. Não, o Brasil tem. A indústria que está aqui dentro, ela é uma indústria que ela não tem a nacionalidade brasileira, mas ela gera emprego e riqueza para o Brasil, gera emprego para o brasileiro. Ok? Beleza? Ah, Flávio, mas os cargos de alto escalão, os caras vêm de fora. Uma empresa alemã traz um engenheiro alemão. Gente, isso daí é um caso à parte, tá? Tá? Beleza? Mas o chão de fábrica, os operários, ele vai contratar quem? Brasileiro, tá? Por isso que é importante a gente entender isso para não ficar falando besteira aí nas redes sociais, tá? Se você concorda ou não, são outros 500, mas é assim que funciona, tá? Essas indústrias multinacionais ou transnacionais que estão instaladas no Brasil geram sim emprego para brasileiros, tá? Por isso que algumas delas recebem incentivo do governo, que é para permanecerem aqui e gerarem mais emprego. Beleza? Sim? Vamos lá. 4. Com um colega, no caso vai ser eu, tá? Complete a tabela a seguir com as moedas utilizadas nos locais indicados e suas respectivas taxas de câmbio atual, tá? Eu não vou falar taxa de câmbio porque esse vídeo eu vou postar, então ele vai variar muito, tá? Hoje está batendo 4,74 o dólar, por exemplo, mas só que amanhã vai variar, tá? A gente tem um câmbio flutuante, então vou colocar só os tipos de moeda, tá? A taxa de câmbio vai variar. Se você for ver esse vídeo amanhã, sábado,
não vai dar certo. Ele vai estar variando, tá? Então vamos lá. Estados Unidos, dólar, tá? Reino Unido, libra esterlina, tá? Beleza? O Reino Unido, ele é o único que não utiliza como moeda local o euro, tá? Dentro do mercado dentro da comunidade europeia, tá? Europa, euro. Ah, Flávio, ainda bem que eu falei, né? Porque o Reino Unido está dentro da Europa, sim. Mas só que ele é o único país que não utiliza o euro como moeda doméstica, tá? Se você for em Portugal, for na Itália, na Espanha, você vai comprar um pãozinho com o euro, tá? No Reino Unido não, você vai utilizar a libra, tá? E no Japão é o ien. Beleza? Então fica um deverzinho de casa para vocês, tá? Vocês vão pesquisar, vão colocar a data, que é importante. A data, olha, pesquisei, hoje é dia 17, amanhã é dia 18. Você vai pegar lá, vai botar, ó, dia 18. Fiz a pesquisa dia 18. O ien, tá? Tá com a taxa de câmbio X. Pesquisei dia 24, tá? O ien, a libra está com 2x o valor. Aí vai ser com vocês, tá? Belezinha? Tranquilo? Vamos lá, página 47. Como um país pode ser classificado segundo o seu IDH? Tá? Baixo, médio, alto ou muito alto. Isso isso desencadeia o quê? A nossa percepção de desenvolvimento humano, tá? Humano, social, tá? Nele você vê o poder de compra, tá? Poder aquisitivo da população, a renda per capita, que é a renda gerada por cabeça, tá? Se ela é bem distribuída, a educação, desenvolvimento humano social, etc. Esse que é o DH, tá? Esse índice ele mede isso tudo, tá? Então ele funciona da seguinte forma: quanto mais próximo de 0, tá? Ele tem um índice mais baixo. Quanto mais próximo de 1, índice mais elevado, ok? Ele é mais desenvolvido. Qual é a classificação do IDH do Brasil de acordo com o mapa? Lembra que eu falei para vocês? Opinião é uma coisa, dado é outra, tá? De acordo com o mapa. Ele não está perguntando se você concorda ou não, tá? Se é para você dizer que é baixo, alto, altíssimo, médio. Ele está pedindo para você olhar de acordo com o mapa, tá? Então eu não posso falar para vocês aqui minha opinião. Eu vou olhar lá o mapa, vou achar Brasil. Brasil ele está um azulzinho clarinho, tá? Então ele tem o que? Um IDH alto, um IDH elevado, tá? Ó, índice de desenvolvimento humano, de acordo com o mapa. Ah, Flávio, eu discordo. O problema é de vocês, tá? Pediu de acordo com o mapa. Ele não pediu de acordo com a sua opinião. É muito diferente. Aquilo que eu falo para vocês. Muita gente erra a questão de geografia porque expressa opinião. O cara vai lá, de acordo com o texto, de acordo com o mapa, de acordo com as resoluções da ONU, de acordo... Enfim. Aí você vai dar a sua opinião. Isso está errado. Tá? Você tem que pesquisar de acordo com a fonte que ele quer, que o texto pede. Se ele te deu um texto, pediu de acordo com o texto, vai lá no texto e procura o que o texto está dizendo. Se ele pediu de acordo com o mapa, vai lá no mapa, procura o que o mapa está dizendo e responde de acordo com o que o mapa diz, não o que a gente acha. Belezinha? Tranquilo? Vamos lá. Então, de acordo com o mapa, a classificação do IDH do Brasil é um IDH alto. Tá? A gente tem aqui, ó, baixo, médio, elevado e muito elevado. Tá? Azul clarinho, elevado. Beleza? Tranquilo? Show! Vamos lá agora. Página 50. Foi a curtinha do dia, tá? O capítulo 2, 3 e 4, eles são muito próximos. Quando a gente entende a questão da relação de divisão, fica fácil, tá? A divisão de regionalização nada mais é do que a gente dividir, tá? Uma determinada economia, uma determinada economia em algumas regiões, região pobre, região média e região alta, tá? Ricos, tá? Isso é uma forma de dividir também. Então o capítulo 2 e o 3 estão linkados, assim como na próxima semana a gente vai ver o 4 e vai ver que está linkado também, tá?
Então é o número 1 da página 50, tá? De acordo com o mapa, como o Brasil se classifica em relação ao índice de Gini? Beleza, o índice de Gini, ele mostra o quê? O índice de desigualdade social. Tá? No Brasil é aquele país egoísta, a gente produz muito, o Brasil é um país muito rico, mas como essa riqueza é dividida, tá? O como ele vai ser dividido, tá? Ele é expresso através do índice de Gini, beleza? Então, de acordo com o mapa, tá? Vamos olhar o mapa aqui. Beleza. Então, de acordo com o mapa, ele está aqui entre 50 e 55, tá? Então, vamos ver. Entre a geração de riqueza, o Brasil é um dos maiores, está entre os 10 do mundo, ok? Belezinha? Agora, de acordo com o índice de Gini, o Brasil é um dos piores do mundo, ou seja, ele gera toda a riqueza e não divide de forma igual. Tá? Então a gente tem o que? A gente tem um país muito rico, onde a desigualdade social é muito grande. Tá? Seguinte, o pobre é muito pobre e o rico é muito rico, sendo que a gente tem poucos ricos e muitos pobres. Tranquilo? É isso que o índice de Gini retrata pra gente. Então a resposta é: o Brasil apresenta uma grande desigualdade social e econômica, tá? Com o índice de Gini entre 50 e 55, tá? E ele se localiza, ele pediu isso? Não pediu, mas a gente vai falar. Ele se localiza como um dos piores do mundo, tá? O Brasil é um dos melhores em geração de riqueza e um dos piores em distribuição. Beleza? Tranquilo? Vamos seguir. Página 52. Troque ideias com um colega, tá? Expliquem o significado do título da canção. Então a gente vai conversar sobre o título da canção, tá? Da Pitty. Admirado chip novo. Vocês sabem que eu sou roqueiro, né? Então não vou nem ler porque eu já tenho essa música de cabeça, tá? Beleza. A canção Admirado Chip Novo, ela se refere a chips, tá? É importante a gente retratar a questão da tecnologia, tá? Então, são esses chips que retrataram o quê? Grandes avanços tecnológicos no mundo que a gente tem por aí, tá? Por que essa quarentena não está sendo de todo ruim pra gente, tá? Porque a gente tem tecnologia. Imagina essa quarentena 30, 40, 50 anos atrás, 100 anos atrás, tá? Como é que eu ia ensinar para vocês? Como é que a gente ia bater esse papo? Tá? A tecnologia que traz essa ferramenta é bem útil para a gente continuar em quarentena, preso dentro de casa e absorvendo conhecimento. Beleza? Tranquilo? A gente vê que hoje, em pleno século XXI, a gente tem alguns estabelecimentos comerciais, tá? Que acabam estando fechados ou se prejudicando com essa quarentena. Por quê? Porque não é muito tecnológico, não é envolvido em tecnologia. Um exemplo disso positivo é o site da Loja Americana, né? Eles investiram onde? Nesse período de quarentena, eles investiram na venda online, tá? Eles investiram na venda online, na questão do transporte. Para você fazer uma compra, eles tentam no máximo te entregar no intervalo de 24 horas. Isso daí é o que? Desenvolvimento tecnológico. Se a Loja Americana não tivesse essa tecnologia, provavelmente ela estaria pior do que está. Tranquilo? Então, que mensagem a Pitty quer passar com a tecnologia descrita na letra da canção? A automação, né? Ações repetidas. Quem tiver oportunidade, dá uma olhadinha no clipe, porque ele retrata muito, né? Ações repetitivas, tá? Você vai repetir, e entra no comando automático, tá? Automação das ferramentas dos comandos, tá? Esse é o que diz a música, tá? Trazendo para a geografia, tá? Repetição na escala de produção. Ok? Beleza? Muito legal, tá vendo? Isso que eu falo, gente, geografia é importante demais, tá? 80% das questões dos temas discutidos no Enem, na redação do Enem, saem da geografia, tá?
Assim, todas as disciplinas são importantes, mas na questão da redação, de repente você dá um foco muito grande em português, tá? Faz uma redação maravilhosa, mas não consegue ter argumento para defender a sua ideia ou fazer uma determinada crítica. Aí o que acontece? Você sabendo muito bem de português, mas só que deixando geografia de lado, em outras disciplinas também, você não consegue argumentar, tá? Então você acaba não tirando uma nota muito boa. E de antemão, nos últimos anos que a gente tem aí, 80% das redações do Enem, tá? O tema foi retirado de geografia, tá? Muito cuidado com isso, tá? Vamos lá, página 54. 54? Sim. Quais são os países que mais exportam tecnologia? Tá? Vamos ver. Eu não concordo muito com esse texto não, mas enfim, o texto está dizendo, tá? É uma questão, eu vou dizer de acordo com o texto. Ele está dizendo Estados Unidos, Alemanha e China. Estados Unidos, tudo bem, Alemanha, para colocar entre os três, tá? Top 3 eu não colocaria Alemanha, mas o texto está colocando, então a gente vai seguir. Ah, Flávio, como que você responderia? Eu responderia Estados Unidos, Alemanha e China. Você concorda? Não, não concordo. Porém, o que está escrito no texto é Estados Unidos, Alemanha e China. Então, vou fazer de acordo com o texto, tá? Ah, Flávio, por que você não concorda? Aí eu tenho minhas argumentações, o meu campo de estudo, tá? Onde eu busquei, identifiquei e não... a Alemanha sim, está entre, na minha opinião, está sim entre os 10. Mas no top 3 eu não colocaria a Alemanha não, colocaria outros países aí. Tá? Beleza? Questão 2. Que continente apresenta o menor rendimento com esse tipo de exportação? De tecnologia, tá? A África. Ele perguntou continente. Tá? A África. Sim? A Ásia não, gente. A Ásia eu tenho lá a China, tenho o Japão. Ok? Beleza? 3. De acordo com o mapa, qual é a situação do Brasil no que diz respeito à exportação de alta tecnologia? Tá? Está falando de alta tecnologia. De acordo com o mapa, o Brasil é um dos piores, tá? Em exportação. Até a gente vê por isso. Ah, Flávio, está falando que o Brasil não exporta? Não, estou falando que o Brasil exporta pouco. Uma pouca quantidade de produtos de alta tecnologia, tá? E meu filho querendo sair do quarto. De alta tecnologia, tá? Agora, commodities, a gente for ver petróleo, trigo, café, o Brasil exporta muito, tá? O Brasil exporta muitas commodities. Agora, produtos com alta tecnologia, muito pouco, tá? O Brasil participa muito pouco desse tipo de exportação. Tá? Vamos lá. Ler e descobrir. Vocês vão ler essa história em quadrinhos aí, tá? Beleza. Porque mesmo apresentando IDH alto, tá? O índice de desenvolvimento do Brasil é elevado, sim. O Brasil ainda apresenta graves problemas sociais, como pessoas sem moradias, tá? Então o IDH é um indicador social e econômico, tá? Mas só que ele deixa de lado o quê? As desigualdades sociais. Lembra a diferença de IDH para índice de Gini? O IDH ele te mostra o quê? O crescimento do Brasil, tá? Desenvolvimento social e econômico. Mas isso é de forma equitativa, equilibrada? Não, tem muita desigualdade. Tá? Beleza. 55. América Latina, África do Sul e Ásia têm em comum um passado colonial de exploração. Tá? Estudamos isso no capítulo anterior. Qual é a influência desse passado no desenvolvimento econômico dos países desse continente? Tá? Ou seja, como foram colônias de exploração, eles são obrigados e acostumados, tá, a enviar remessas de produção, remessas de seus recursos para o mundo externo. Tá? Beleza? Vamos lá, 2. Verifique a posição do PIB e do pH do Brasil no ranking mundial e registre aqui, tá? Vocês vão ver de acordo com a data que vocês forem ver esse vídeo, tá? Vai pesquisar lá, tá? Colocação do PIB brasileiro. Hoje o Brasil está em 8º, tá? IDH não lembro.
tá? Não lembro, mas vocês vão pesquisar lá, ele vai te dizer. Dependendo do período que você fazer essa pesquisa, vai oscilar. Então não tem uma resposta, não é uma receitinha de bolo, tá? Não tem uma resposta certa. Vai depender do período que você for analisar. Tá? Comente o posicionamento do Brasil nos dois índices. Observe que cada um avalia, tá? O Brasil é um país emergente, tá? Aquilo que eu falei para vocês, a classificação do Brasil é a classificação de um país em desenvolvimento, porque é um país que cresce, um país que produz, um país que gera emprego, gera renda, não da forma que deveria gerar pela riqueza que a gente gera, tá? Mas ainda assim é um país muito produtivo, tá? É importante a gente retratar isso, tá? Por que existem muitas brigas partidárias aí quando a gente envolve política? Porque todos têm noção de que o Brasil é um dos países, é um dos 10 países mais ricos do mundo, tá? Só que não é distribuído de forma igual, é distribuído de forma desigual, tá? Beleza. 3. A 3 é uma delas, tá? Ela reflete o IDH do Brasil classificado como alto. Por quê? Essa imagem não reflete o IDH, ela reflete o índice de Gini, tá? Ela reflete o quê? Que você tem o quê? Uma população muito pobre, que faz parte de uma grande parcela da população brasileira, tá? Então, essa imagem não reflete o alto desenvolvimento humano, tá? Por quê? Porque o IDH é uma média. O IDH, ele reflete uma média. Tá, vamos supor, eu tenho uma turma com 2 alunos, um tira 10 e o outro tira 0. Qual é a média da turma? 5. Essa é a real desenvolvimento da turma? Não, porque eu tenho um cara que tirou 10 e tem um cara que tirou 0. Então, se eu somei todos os dois e dividir pela quantidade de 2, eu tenho uma média de 5. Então, 5 não reflete potencial nem de A nem de B. Tá? Por quê? Porque é feito em base de uma média. Então o IDH ele é feito em cima de uma média também. Ele pega toda a população brasileira, tá? E faz uma média, divide todo mundo daquela média bonitinha ali no meio, tá? Não mostra o cara que é muito rico e não mostra também o cara que é muito pobre. Ele pega a mediana ali. A mediana não, desculpa, a média. Tranquilo? Beleza? 4. Diferencie os conceitos de técnica e tecnologia, tá? Técnica seria a sua habilidade de tratar com algumas ferramentas, com alguma atividade, tá? Tá? E a tecnologia, tá? É uma ferramenta de aplicação de conhecimento científico, tá? Beleza? Então a primeira figura, na questão 5, eu tenho tanto a técnica, que não adianta você ter a tecnologia do carro, se você não sabe dirigir. Tá? Então tem a técnica e tem a tecnologia. Tecnologia é o veículo, tá? A ferramenta. E a técnica é o ato de dirigir, a sua habilidade. Então tem os dois. Tá? Na segunda, eu tenho a técnica, a habilidade do garotinho pegar um papelzinho e fazer um origami. Tá? Somente a técnica, não tem a tecnologia. E na 3, eu tenho somente a tecnologia. Não estou vendo nenhuma habilidade ali de manuseio. Tá? O cara utilizou técnica para construir o robô, beleza, mas essa figura está mostrando o robô sendo construído? Não, está mostrando o robô tocando violino. Tá? Então é tecnologia, não é técnica. Ok? 6. Observe o mapa a seguir. Olhei o mapa. Tá? De acordo com o mapa, descreva a relação dos países do mundo com a internet. No Brasil a gente ainda está pouco, né? Então tá, o que a gente está vendo? Que a distribuição de internet é desigual. A gente tem países que têm muito acesso, tá? E tem países que tem pouco. O Brasil ainda está no mediano ali. Tá? A gente ainda acessa pouco. Essa quarentena veio para mudar as coisas, né? A gente tem uma população que não acessa internet, não acessava a internet antes da quarentena, agora foi obrigado. Um exemplo disso somos nós, professores de vocês. A gente tem professores antigos que eles não sabem nem ligar o computador, não sabem nem mexer direito numa tecnologia. Agora eles estão tendo que aprender o quê? A montar aula, que eles já sabiam, tá? Só que montar aula agora no computador, gravar um vídeo, editar um vídeo e publicar o vídeo. Tá? Então alguns professores estão sendo obrigados, alguns não todos,
tá? Estão sendo obrigados a lidar com essa nova tecnologia que é a internet. Tá? Então essa quarentena, o lado positivo vai fazer com que o domínio da internet chegue em pessoas que antes nem se preocupavam com isso. Tá? Beleza? Sim? B. Em que medida se verificou no item anterior impacta na relação entre os países? Óbvio, né, gente? Países que têm maior acesso à internet, eles conseguem se integrar melhor na economia mundial. Tá? Eu lembro que teve uma situação que a Dilma Rousseff, nossa antiga presidente, ela quicou, ela ficou muito revoltada quando rolou um boato de que o Pentágono americano estava detendo informação, estava espionando o mercado brasileiro. A Dilma virou bicho, e com razão, tá? Independente, se foi a Dilma, se fosse o Lula, se fosse o Bolsonaro, o Temer, o Collor, tá? Isso daí, independente do presidente que estivesse ali, cara, você utilizar a internet, você utilizar esses meios de comunicação para espionar estratégias de um determinado país, cara, deixa o soberano muito revoltado, para não falar um palavrão aqui para vocês. Ok? Beleza? Então, países com maior acesso à internet, eles se integram melhor, tá? À economia mundial. Essa é a resposta da B. 6B. Tá? 7. Que indicador é mais adequado para representar as desigualdades sociais presentes nos países? Vocês vão responder. Qual? Quem viu meu vídeo sabe. Não vou responder essa não, tá? Tá? PIB, IDH, RDH, não falei de RDH. IRI, não falei de IRI. Tá? PIB, tá? Não vou responder, mas PIB gera riqueza, tá? Gera riqueza produzida dentro de um país. O IDH mostra o quê? O IDH mostra desenvolvimento médio econômico e social, tá? Médio, tá? E a letra E, índice de Gini, mostra como que esse bolo é dividido, tá? Retratando assim as desigualdades sociais, tá? O Gini mostra isso, o que o PIB e o IDH não mostram, tá? Deu para pensar? Então beleza, vou responder então agora. Letra E. Show? Fechou? Sim? Vamos lá, 8. Qual o título é adequado para o infográfico apresentado a seguir? 0,2% detém 40,8% da riqueza. Ou seja, uma pequena parcela da população detém muita riqueza. E uma grande parcela da população detém uma riqueza pequenininha. E 50%, apenas 2% da riqueza. Relação inversa. Vocês vão de que? A, B, C, D ou E? Eu vou de A. Desigualdade social. Desenvolvimento tecnológico, nada a ver. Produto interno bruto brasileiro? Não. Índice de desenvolvimento humano do Brasil? Não. Violência urbana? Não, nada a ver. Tá? Então a letra correta é a letra A. 9. Sobre ranking de DH dos países, mostrado a seguir, é possível afirmar que a gente tem IDH, né, Índice de Desenvolvimento Humano Social, tá? Beleza, ali. A. Os países em melhor situação são, especialmente do continente americano, não, né? Noruega, americano, não, já para por aí. Os países em melhores situações são, especialmente do continente europeu, olha lá, falando em DH, tá, gente? Nos Estados Unidos é que eles não retratam isso na mídia pra gente. Os Estados Unidos tem muita pobreza, assim como no Brasil também, tá? Tem muita miséria também, não é só o que a gente vê lá nos filmezinhos, não, tá? Nas séries da Netflix, não, tem muita pobreza também. A gente vê em alguns filmes que tem lá no interior do Brooklyn, né? A gente tem alguns guetos, que é equivalente às nossas favelas aqui, tá? Então, a gente vê, realmente, são os países da Europa. Aí tá tudo certo. Enquanto os piores da África, sim, a África foi muito explorada, tá? Sucatearam muito a África lá, tá? Depois do Tratado de Berlim. Então a resposta correta é a letra B de bola. Fechou?
Vamos lá, 10. O gráfico mostra o desenvolvimento tecnológico de alguns países e sua posição no ranking mundial. Observe para analisar as afirmações que seguem. A gente tem lá Suécia, Coreia do Sul, Holanda, tal. Brasil, tá? O Brasil apresenta uma produção de destaque dentre os países com elevado desenvolvimento tecnológico? Não, né? Lembra que a gente falou? O Brasil produz muitas commodities. Agora, a alta tecnologia não. O Brasil está lá entre os últimos. Tá? Nem se preocupa. O Brasil nem está preocupado com isso. Tá? Mas é só a gente ver por aí. O Brasil não produz carro. Tá? Dentro do Brasil, a gente tem empresas estrangeiras que produzem carro. Mas o Brasil não está preocupado com isso. Tá? É questão estratégica. Não faz parte da estratégia brasileira. Se é certo ou errado, são outros 500. O que não é relevante para a gente aqui no estudo da geografia. Tá? 2. O desenvolvimento tecnológico se concentra nos países desenvolvidos? Sim. Os países desenvolvidos, eles focam em alta tecnologia. Aí, correto. 3. Apesar de não apresentar todos os países, é possível notar que a ausência de países africanos na lista reforça a condição do continente como importador de tecnologia. Sim, eles não produzem tecnologia. Então, o pouco que a África tem de tecnologia é importado, eles não exportam. Tá? Então, beleza. Então, está correto afirmar que 2 e 3 apenas estão corretos. Belezinha? Tranquilo? Então, fechamos o capítulo 3. Tá? Esse vídeo aqui mostra todas as explicações de desenvolvimento do livro texto. Agora vocês vão chegar à casa de vocês, né? Já estão em casa, né? Assim eu espero. E vão fazer o livro texto, tá? Que semana que vem eu vou colocar o gabarito para vocês. Belezinha? Tranquilo? Então, grande abraço no coração, tá? E fiquem com Deus e até a próxima. Fui!